O nosso papo hoje aqui é, é sobre gestão e planejamento. Como é que se planejar bacana para a gente participar e tirar melhores resultados do festival? Muitos de vocês já me conhecem, mas quem não me conhece ainda, eu sou Márcio Maia, eu sou é, mentor e consultor especialista em comércio e serviços, né? Principalmente focado em bares e restaurantes. né? Sou fundador e sócio da Comprove Consultoria e da Food Hub Solutions. E nós estamos aí já há alguns anos realizando consultorias aí com a maioria dos bares e restaurantes da região de Santo Antônio de Jesus. E pelo terceiro ano produzindo o Festival Sabor de Sá, juntamente aí com meu amigo Luiz Henrique e com o Cine Bar, esse grande parceiro, Tedesco, aí como presidente do Cine Bar há muitos anos, e a gente realizando um grande trabalho de fomento da economia, e, e trabalhando para posicionar Santo Antônio de Jesus como cada vez mais um destino turístico, e a gastronomia tem tudo para fortalecer esse processo. Esse é o nosso grande interesse aí e grande desafio junto com o Festival Sabores de Sage. E aí eu gosto muito de falar, quando a gente fala em gestão, planejamento, essa palavrinha mágica chamada gestão estratégica. Gestão estratégica significa que no ambiente de trabalho, um ambiente empresarial, um ambiente de um bar, restaurante, cafeteria, confeitaria ou similar, a gente precisa ter, a gente não tem caixinhas, a gente tem uma integração de vários pilares do nosso negócio, né? Seja o pilar do planejamento do negócio, seja o pilar da gestão financeira, indicadores de resultado, gestão de compras de estoque, gestão de pessoas, gestão de marketing, interação, inovações e processos. E olhe que esses pilares, eles todos se interligam, né? E esses todos se interligam e a gente combina isso com uma inter-relação entre todas as áreas da empresa. Seja na área de planejar, pensar, de gestão financeira, seja na área de pessoas, enfim, a gente vai falar um pouquinho, e alguns de forma mais rápida, sobre como a gente vai utilizar esses pilares e como a gente vai pensar nesses pilares na gestão do nosso negócio, na nossa participação no festival. Primeiro, planejamento. Né? A gente tem planejamento do nosso negócio, nós planejamos, ou a gente de repente resolveu empreender, ou surgiu uma oportunidade, e a gente está aí no dia a dia conduzindo as nossas atividades. Precisamos pensar muito bem nisso, nesse planejamento, saber primeiro qual é o objetivo, o nosso objetivo com a nossa empresa. Qual é o público que a gente quer atingir? Qual é o tipo de produto que a gente está produzindo e comercializando? Então, esse pilar do planejamento é a base de todo o negócio. Né? É claro, eu não tenho um planejamento, o meu negócio está fluindo, vamos continuar. Mas em algum momento a gente precisa pensar em como a gente dimensionar melhor esse negócio. Então, esse pilar do planejamento é a base estrutural que a gente precisa pensar estrategicamente e reestruturar esse pilar, esse planejamento a qualquer momento, caso a gente entenda que ocorreu mudanças de rumo e que a gente precisa sempre estar antenado para termos os melhores resultados com o nosso negócio. E aí a gente entra em gestão financeira e indicadores de resultado. E aí eu faço um desafio, muito grande. Né? Quem é que tem controles financeiros? Seja controle financeiro no melhor sistema do mundo, seja no planilha, ou um sistema normal, que seja acessível a todos nós, seja controle financeiro através de uma planilha de Excel, seja controle financeiro através de um livro caixa, um livro de movimento caixa, uma anotação qualquer. Mas a gente precisa ter controles financeiros. Nós precisamos muito saber o que é que nós estamos gerenciando. Não basta só de ter uma boa ideia, ser carismático, talento.
ou uma boa receita, né? A gente precisa e cada vez mais ter controle financeiro. Os controles financeiros sempre foram essenciais e indispensáveis para a boa gestão de qualquer negócio. E cada dia mais intensamente nós precisamos ter esses controles financeiros. Esses controles financeiros vão sair diversos relatórios, diversas análises. Diário de caixa, fechamento do nosso caixa diário, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, controles bancários, fluxo de caixa, DRE, que é o demonstração de resultados do exercício, e N outros controles. Muitos me perguntam contas a receber, eu não vendo a prazo. Será que você não vende a prazo? E o cartão de crédito? Quando você vende com cartão de crédito, você apenas recebeu um pagamento e algum tempo depois esse dinheiro vai cair na sua conta. E se não cair? E se não cair? Nós temos junto com contas a pagar, nós temos controle de caixa, controle bancário. Pasmem vocês que a quantidade de erros que as operadoras cometem, que as adquirentes, as operadoras de cartões cometem, são muito grandes. E a gente tem que estar atento para isso. E aí, com esses controles financeiros que nós falamos, tantos controles aqui, nós construímos, na realidade, um bando de dados que não serve de nada para a gente. Nós pensamos, nós gastamos dinheiro, nós montamos uma planilha, nós temos ou compramos um sistema, a utilização de um sistema, nós temos uma equipe que alimenta esses dados, mas esses dados, se a gente não botar inteligência nesse bando de dados, nesses dados que são produzidos, não servem de nada para a gente. Nós precisamos, sim, transformar esse bando de dados com a inteligência em indicadores de resultados. E esses indicadores precisam ser analisados para nos apoiar na tomada de decisão. E esses indicadores de resultado geram para a gente informações. E o que é esse nome informação? É um informe para tomarmos uma ação. É uma orientação para a gente tomar uma ação. É uma orientação para a gente decidir. Então, controles financeiros, eles precisam se transformar em indicadores de resultados, que são as informações, e a gente utilizar esses indicadores de resultados, que são as informações, em uma decisão, em uma ação. A gente precisa decidir e a gente precisa adotar algum critério a seguir. E esses indicadores de resultado são milhares de indicadores que a gente possa observar. E esses indicadores têm que ser tratados gradativamente, tempo a tempo, para a gente saber qual é o melhor indicador e qual é a melhor forma de a gente analisar. Esses indicadores a gente fala em lucratividade, em ponto de equilíbrio, que é quanto a gente precisa vender por mês, com base nos nossos outros indicadores, como despesas operacionais, CMV, despesas com pessoal e outros, despesas com impostos, em não ganhar nem perder dinheiro. Quanto é o mínimo que a gente pode vender para empatar? O ticket médio, quanto é que a gente vende média por cliente ou por mesa? Margem de contribuição, quantidade de clientes atendidos, quantos clientes atendidos, CMV, que é o custo da mercadoria vendida, vendas por colaborador, perdas e N outros que estão aí, e que outros que não estão aí. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de alguns indicadores de resultado, né? Mas não é somente a gente avaliar um mês. A gente precisa avaliar uma curva mês a mês. O que é que o CMV desse mês de outubro flutuou, variou em relação a setembro, em relação a agosto, em relação a junho, julho, ou o ano passado. Quanto mais a gente tiver uma série histórica disso, melhor seria a nossa análise, né? Então, vamos pensar
e vamos começar. Se a gente ainda não tem esses indicadores de resultado, vamos pensar em que a importância da gente aderir, a gente participar, e termos esses indicadores de resultado. E aí a gente entra em outro ponto extremamente importante, que é a gestão de estoque, gestão de compras de estoque. Como é que está o nosso relacionamento com nossos fornecedores? Né? Como é que está a nossa relação nesse processo? A gente tem preço de venda, a gente forma preço de venda, a gente tem controle de estoque, né? Então, é outro ponto importante que a gente precisa fazer uma reflexão nesse momento. E nessa também integrando com todos os outros eixos da gestão estratégica, a gestão de compras de estoque, a gente precisa avaliar um dos pontos importantíssimos, que é o nosso CMV. Né? Como o nome diz aí em cima, CMV é custo da mercadoria vendida. E como é que a gente administra e faz a gestão desse CMV? CMV é igual ao estoque inicial, mais a compra dos produtos e insumos no mês, menos o estoque final. Ah, mas calcular o estoque que eu tenho em casa é muito difícil. Mas pelo menos, que a gente sabe que não vai ter uma coisa muito precisa, mas pelo menos a gente vai contabilizar as compras de produtos e insumos do mês. É claro que se a gente for analisar um mês apenas, a gente vai ter uma distorção, pode ter uma distorção muito grande. O mês que a gente compra mais, que o estoque final é maior do que o estoque inicial, a gente vai ter um CMV quantitativamente maior do que o deveria ser. E quando a gente tem um estoque final menor do que o estoque inicial, a gente vai ter um CMV é, maior do que deveria ser. Então, a gente precisa pensar bem enquanto a gente, nessa análise, e como a gente pode apurar melhor esse CMV real do nosso negócio. Além do CMV, é importante ter controle de estoque. Gente, é surreal, mas acontece, acreditem, a quantidade de perda que os restaurantes têm é muito grande. Eu comandei errado, né? Muita gente, há muitos casos que o prato está bem passado quando era um ponto. E, é, além de que, desperdício, né? A limpeza, muitas vezes, da proteína ou de outro produto, ele está com a casca muito grossa. A batata, quando limpou a batata, tirou metade da batata. E a gente precisa entender como é que está essa nossa gestão de estoque. E para ter gestão de estoque, a gente precisa de pensar em algumas situações. Primeiro, eu tenho as compras, né? Todo mês eu compro produtos e insumos, né? Eu tenho a manipulação, é quando eu trabalho um produto e gero um ou mais produtos. Por exemplo, quando eu pego um filé e vou tratar o filé, do filé eu posso fazer o bife de filé, né? Eu posso fazer a tirinha de filé, né? Enfim, quantos produtos eu posso fazer? Eu posso fazer o medalhão de filé, eu posso, do produto filé, fazer dois, três ou mais subprodutos, né? E, além disso, eu tenho uma perda nessa produção. Então, eu tenho que analisar as manipulações que são feitas, ou simplesmente eu pego um produto e porciono. Se eu pego um filé de camarão e porciono, eu estou tendo uma manipulação, né? Se eu pego um frango e limpo o frango e porciono, eu também estou tendo uma manipulação. Então, manipulação é quando um produto gera um ou mais produtos intermediários que geram estoque, né? Outra parte é a produção. É quando eu tenho dois ou mais produtos
que geram um ou mais produtos produzidos. Por exemplo, se eu pego o frango, eu faço recheio de frango. Eu boto o frango, boto os temperos, cozinho, faço a cocção e depois eu gero uma produção que é o recheio de frango. Esse recheio de frango gera um estoque que eu posso usar esse produto em uma lasanha, que eu posso usar em um recheio de um pastel, que eu posso utilizar em no recheio de uma coxinha. Então, quantos produtos eu posso fazer com esse recheio? Assim mesmo como o recheio de frango, recheio de carne, um molho de tomate, para os restaurantes self-service, que o produto final é o quilo da comida, tudo que a gente produz e bota no buffet é uma produção. Composição é quando eu vendo no caixa e saio, eu não preciso, eu não gero estoque. Eu vendi um hambúrguer no caixa, né? E lá ele vai dar baixa no blend do hambúrguer, no pão, no molho, no queijo, na cebola, no tomate, enfim, em todos os ingredientes que compõem esse hambúrguer. Então, esse é o processo de produção. E com essa gestão que a gente vai fazendo dia a dia nesse processo, eu preciso ter auditorias periódicas do estoque. Eu preciso acompanhar se o estoque do sistema, o estoque que a gente está controlando, está batendo real com o estoque que está sendo estão na prateleira, nos freezers, enfim. Então eu preciso acompanhar e fazer auditorias periódicas desse estoque. E caso existam desvios, eu preciso adotar medidas corretivas para que esses desvios deixem de acontecer. Né? Para isso, com isso aí, a gente começa a pensar na nossa formação de preço de venda. Como é que eu calculo o preço de venda? Eu tenho um critério de formação de preço de venda? Eu calculo baseado no preço que o concorrente está tendo? Ou eu acho que o meu produto deve ser X? Ou efetivamente eu sigo passo a passo de formação de preço de venda? E aí, quando a gente fala em formação de preço de venda, a primeira pergunta que eu faço é: vocês têm ficha técnica de todos os produtos que vocês produzem? Aqui nós temos um caso de uma costela, né, em que nesse prato eu tenho 500 gramas de costela bovina, eu tenho 100 gramas de molho barbecue e acompanha também 300 gramas de uma porção de batata frita. Né? E quando a gente vai fazer análise aqui, essa porção dessa costela custa para a gente R$ 16,21. Beleza? Então é importante que a gente avalie o quanto custa esse produto para a gente, a partir dos ingredientes, dos insumos que nós utilizamos em cada produto, que a gente possa, a partir daí, calcular o preço de venda. Com base nisso, né, a gente precisa pensar em compras e negociações com fornecedores. Como é que está a nossa negociação com os fornecedores? Como é que está o nosso relacionamento com os nossos fornecedores? A gente está comprando bem? A gente está buscando negociar parcerias com os fornecedores? Ou a gente deixa o produto acabar no estoque, vai no mercadinho da esquina ali e vai comprar o produto pelo preço que está vendendo lá? Então a gente precisa pensar em como está a nossa relação e negociação com os nossos fornecedores. E aí vem outro nome bacana que todo mundo já ouviu falar e todo mundo já se espanta com isso, que é engenharia de cardápio, um nome muito bonito, mas esse nome ele visa apenas avaliar os produtos que vendem mais e os produtos que estão mais rentáveis para o negócio. Então, os produtos estrela é o produto que vende muito e tem uma boa rentabilidade, uma excelente rentabilidade. Então, esse é o nosso produto principal. Como é que eu vou tratar esse produto? Como é que eu vou ter esse produto em prateleira? Esse produto nunca pode faltar no nosso estoque. O produto cavalo de corrida é um produto que vende, mas a gente não ganha nada. A rentabilidade dele é muito pequena.
Como é que eu posso melhorar a rentabilidade desse produto, né? Como é que eu posso melhorar a rentabilidade desse produto? Eu vou aumentar o preço, que seria a melhor forma do mundo, mas eu posso mudar a apresentação, posso mudar a receita, posso mudar a quantidade, enfim, como é que eu posso melhorar a rentabilidade desse produto? Produto quebra-cabeça, ele tem uma margem de rentabilidade fantástica, mas vende pouco, né? Mas vende pouco. Como é que eu vou trabalhar para vender mais esse produto? Como é que eu vou trabalhar divulgando mais? Se orientar a equipe de atendimento. Quando chegar, olha, aquele filé, né, com molho é, de requeijão, né? O filé, um molho de requeijão aí bem típico da região, ou aquele filé com um pirão de aipim, ou aquela carne do sol, poxa, está fantástico hoje. A cada 10 clientes que entram, 3 ou 4 vão comprar. E isso começa a melhorar a popularidade do nosso produto. E o produto cachorro é o produto que vende pouco e a popularidade é pequena. A rentabilidade também é pequena. Então eu preciso avaliar se vale a pena ou não eu manter esse produto em estoque no cardápio. E, gente, é importante que a gente está falando aqui do festival, né? Festival Sabor de Sage. E quando a gente fala no Festival Sabor de Sage, eu preciso atentar que eu preciso promover que os produtos vendam. Então, eu preciso utilizar o festival para gerar a maior popularidade possível desse produto, mas também eu tenho que pensar na rentabilidade. Eu tenho que pensar em construir uma receita que gere resultado para a empresa, que eu consiga ganhar dinheiro com a empresa, com esse produto. Que esse produto, depois do festival, ele continue no nosso cardápio e continue sendo um produto cada vez mais popular e gerando uma rentabilidade bacana. Então, para a gente escolher o nosso produto do festival, é importante que a gente tenha análise dessa popularidade versus a rentabilidade. Então, gente, a gente já falou lá em ficha técnica para formar o preço, né? E aí a gente está falando aqui de formar o preço do festival. A gente está falando aqui em selecionar e ver como é que está essa equação de preço, né? Somente conhecendo o seu negócio você pode tomar as melhores decisões. Então, precisamos conhecer os nossos produtos, né? E aí, a gente precisa pensar na nossa formação de preço. Como é que eu vou utilizar a, a ficha técnica e agregar a essa ficha técnica os nossos indicadores de resultado para bem formar os nossos preços de venda. E aí a gente entra na parte de gestão de pessoas. E um ponto importante, aí a gente vê, todo mundo fala, é difícil contratar. Tratar a equipe está muito difícil. Não conseguimos gente para trabalhar, né? E aí, quando a gente fala em gestão de pessoas, será que o problema está somente na equipe ou não está na gente também, empresário? Como é que a gente prepara a nossa equipe? Qual é a relação que a gente tem com a equipe? Nós temos uma valorização da equipe? Cada vez mais, gente, essa relação de trabalho tem mudado. Cada vez mais essa geração de trabalho tem mudado. E a gente está pensando nisso, a gente está passando por esse momento de transformação. Como é que está a nossa relação com a equipe? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse pensamento que a relação com a equipe mudou. E a gente mudou também. Nós estamos sendo chefes ou líderes. Nós estamos preparando, treinando as nossas equipes. Então, essa reflexão é muito importante na gestão dos nossos negócios. E a gente fala agora de gestão de marketing. Vou falar muito rápido sobre isso. Da Laís, nós temos uma oficina de marketing digital, né? Com Laís, que ela falou muito bem sobre esse eixo da gestão de marketing,
Junto com Laís, a Tamires também falou sobre fotografia de alimentos, como a gente preparar as fotografias de alimentos. Então, é importantíssimo que a gente tenha um propósito do nosso negócio e que a gente tenha uma gestão de marketing. Olha, como a gente falou aqui, eu preciso utilizar o marketing, eu preciso utilizar a gestão de pessoas para vender produtos que são rentáveis para o negócio. Então, eu preciso, olha a integração, eu preciso saber qual é a rentabilidade de cada produto, para que eu possa orientar o marketing para divulgar melhor esse produto e possa utilizar também as pessoas para divulgar melhor esse produto também. E inovações de processos, que é a etapa avançada de tudo que a gente conversou. Como é que estão nossos processos de produção, de compras administrativas, de controles, de gestão? Estão muito bem definidos, estão muito bem alinhados, estão muito bem pautados, definidos. As pessoas conhecem, cada uma conhece o seu papel dentro da empresa, dentro da organização. Enfim, gente, todos esses pilares, eles precisam ser tratados de forma estratégica e integrada. Olhe, mais uma vez, o quanto a integração é importante, o quanto entrelaçados são todos os processos e todos os pilares. E aí, com isso, a gente consegue ter uma boa gestão estratégica do nosso empreendimento. E, por fim, eu trouxe aqui uma mensagem para vocês, né? Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, com essa mensagem, eu desejo a vocês um excelente Festival Sabores de Sage e que todos tenham é, um grande êxito no processo, que todos tenham, se preparem efetivamente os seus produtos, a gestão do seu negócio, o equilíbrio da empresa, a organização, para que a gente possa ter os melhores resultados.